desta grandíssima e belíssima festa, solenidade de Nossa Senhora Aparecida. E no Evangelho, Maria fala àqueles que estão na festa e que são os servidores da festa. Aquilo que pede Maria, aquilo que executa Jesus, fará com que depois os discípulos creiam nele. E o que diz Maria? Fazei tudo aquilo que ele vos disser. Isto, voltado a quem estava servindo, é muito claro. Mas o Evangelho fala a todos os homens e de todos os tempos. E fala então, inclusive a nós, aqui no dia de hoje. Talvez ouvir uma mulher que venha e diga, fazei tudo aquilo que ele vos disser, pode imediatamente ser algo não muito legal de ouvir. Tipo, quem é esta mulher aí que está dizendo isso aí, está pedindo para eu fazer aquilo que este aqui vai dizer? E qual era a posição de Maria dentro dessa festa? Era uma festa de casamento, talvez ela não fosse quem ali, por direito, mandasse fazer as coisas. Mas o fato que quem está dizendo isso, e para nós homens de hoje, é a mãe de Jesus. E quando Maria diz fazer tudo aquilo que ele nos disser, está nos colocando dentro de um caminho seguro, porque Maria, como mãe, obviamente, não quer aquilo que é ruim para os seus filhos. E tem confiança também, óbvio, no seu filho, que não fará nada que seja estranho para os nossos desejos, para os nossos sonhos, para as nossas realizações, e que talvez era o sonho e a realização daqueles noivos que estavam ali naquela festa. Portanto, quando escutamos esta frase de Maria, fazei aquilo que ele vos disser, essa frase, ainda que tenha sido aos servidores, mas atemporalmente diz respeito também a cada um de nós, esta frase deverá nos alegrar. Nos alegrar porque se executamos exatamente aquilo que Jesus nos pede, nós estamos abraçando o desejo mais profundo do nosso coração. Desejo esse que muitas vezes é ofuscado por causa dos nossos pecados, desejo esse que é ofuscado pela nossa visão muito superficial da realidade. E à medida que nós executamos aquilo que Cristo nos propõe, então nós nos realizamos, porque a liberdade significa não fazer o que a gente quer, mas a liberdade significa realizar aquilo ao qual nós fomos chamados, e quem nos chama para realizar isto é Deus. E se fazemos aquilo que Deus em Cristo nos pede, estamos realizando a nossa liberdade e consequentemente a nossa felicidade, que é sinônimo de santidade. Não temos para onde correr. Mas é muito interessante falar de liberdade, felicidade, sinônimo de santidade, na festa de Nossa Senhora Aparecida. Como nós sabemos, a manifestação de Aparecida acontece num momento do Brasil em que existia aqui a escravidão, usar o termo sociológico talvez não seja o mais adequado, mas existia uma cultura escravagista na nossa terra. Cultura escravagista essa que é toda errada, completamente errada, mas existe uma escravidão que é ainda mais profunda, que é a escravidão dos nossos pecados. E quando nós fazemos aquilo que Jesus nos pede, nós saímos imediatamente desta lógica escravagista, que significa encerrar-nos, fechar-nos em nós mesmos e pensar que a vida pode ser resolvida segundo o nosso modo de pensar e não dentro de uma comunhão que vivemos com Cristo. Maria, obviamente, contra a escravidão de uma cultura escravagista, libera aquele escravo das suas correntes como um sinal profundo daquilo que Deus aspira para cada um de nós, que é a liberdade, e demonstra, portanto, que nós, povo brasileiro, não somos chamados à escravidão. Mas atenção, não é a escravidão cultural, sociológica,
é a escravidão dos nossos pecados. Porque mesmo que por algum motivo a escravidão sociológica aconteça, a escravidão cultural aconteça, por questão de guerra, enfim, nós não podemos nunca, e isto aqui seria para nós pernicioso e terrível, ser escravos dos nossos pecados. Porque os nossos pecados nos levam imediatamente à morte. E Maria não quer a morte para nós. A rainha Esther, como vimos na primeira leitura, ela fala e pede a vida para o povo. E Maria, porque mãe, pede a vida também para o nosso povo, o povo brasileiro. Este povo que é chamado a deixar de lado aquilo que não lhe pertence, que é a escravidão que o pecado fornece para cada um de nós. Essa escravidão que é possível sair a partir do momento em que nós fazemos aquilo que Cristo nos quer, aquilo que Cristo nos pede, mas fazer aquilo que Cristo nos pede, e aqui é um ponto muito importante, fazer aquilo que Cristo nos pede não é algo robótico, porque Cristo nos pede e fazemos quase que em modo, aquilo que Cristo nos pede é possível porque estamos dentro de um relacionamento, dentro de uma comunhão com alguém que nos conhece profundamente, e porque nos conhece profundamente, indica para nós o caminho exato pelo qual nós somos convidados a caminhar. O caminho em que, se nós andarmos, nós não chegaremos àquilo que é o preço do pecado, ou seja, a morte. Chegaremos na vida. E por isso é profundamente coligada o fato que a liberdade, ela nos chama à vida, e o povo brasileiro é chamado a comunicar esta vida grande. E qual que é a vida grande? A vida com Jesus. Vida que passa longe do pecado, vida que passa longe daquilo que é redutivo, e passamos a viver uma vida de comunhão profunda com o Senhor, e esta comunhão que nos transforma a partir de dentro e que faz com que consigamos seguir o caminho para o qual nós fomos chamados. Esta manhã falava exatamente sobre essas questões não vitais que acontecem no nosso país. Por exemplo, a questão ligada ao aborto, e aqui não é só o aborto, ou seja, é o aborto, mas também qualquer outra questão ligada àquilo que destrói a vida humana. E o país Brasil não é chamado a andar de acordo com aquilo que destrói o ponto mais sagrado que nós temos, que é a vida do outro. Portanto, a nossa vocação, que é proclamar as maravilhas do Evangelho para as pessoas e tirá-las das amarras do pecado, significa a capacidade de comunicar a vida e, portanto, a capacidade de comunicar a liberdade. Muito me entristeceu, ainda que eu estive fora neste período, perceber que o povo brasileiro caiu na armadilha mais boba que alguém pode cair, na armadilha ideológica, seja de direita, seja de esquerda, e reduziu o Evangelho a político X ou ao não político X, reduzindo aquilo que nós temos de mais sagrado e que nós somos chamados a comunicar, que a vida com Cristo não é o político A ou B que salvará esse país. Quem salva esse país somos nós cristãos, com os joelhos dobrados no chão e comunicando para todas as pessoas a verdade evangélica. Se, como povo brasileiro, nós pensamos que o político A ou o político B é quem vai salvar o país, nós perdemos aquilo que nós temos de mais profundo e de mais sagrado, que é a alegria do Evangelho. E eu já disse isso outra vez, nós comunicamos, ou seja, é o Evangelho que ilumina a política, não é a política que ilumina o Evangelho. E somos nós cristãos, porque filhos de Nossa Senhora, livres das amarras da escravidão do pecado, que somos chamados a dizer qual é a cultura sobre a qual nós somos chamados a viver, que é a cultura do Evangelho. E não podemos delegar a um político, A ou B, que vai resolver os nossos problemas. Não, nós temos algo maior para comunicar. E este algo maior que temos para comunicar é Cristo. E fiquei muito triste de perceber que muitos dos nossos cristãos, católicos sobretudo, começaram a se identificar com determinadas linhas políticas. Isso é muito feio.
reduzindo o evangelho a um conjunto de normas. Evangelho não é norma. Evangelho é vida com uma pessoa, a vida com Cristo. E vivemos essa vida porque nós temos uma mãe, Maria, que gerou Jesus Cristo e deu o seu Filho para nós, e esse Filho que nos dá a salvação e a plenitude de uma vida. Se nós reduzirmos as nossas vidas a essas picuinhas políticas, a essas picuinhas ideológicas, nós estamos jogando o Evangelho fora. Nós estamos jogando aquilo que nós temos de mais precioso dentro da nossa vida. Na nossa vida, nós estamos jogando no lixo. Nós não podemos cair nessa armadilha. Nós não podemos reduzir o Evangelho à política, mas nós temos que iluminar a política com o Evangelho. É diferente. O processo é outro. E o processo passa pela penitência, passa pelo ter os joelhos no chão, passa pela adoração, passa pela vida eucarística, passa pela vida em comunidade, passa pela vida com Jesus, pela vida que nos indica também Nossa Senhora. Interessante observar que na história de Nossa Senhora, tivemos um momento muito particular na nossa vida. E qual foi este momento particular? Princesa Isabel. Princesa Isabel deveria assumir o trono do Brasil. E foi usurpada. Ela não conseguiu subir ao trono. Ela esteve em Aparecida. Está lá em Aparecida. O bilhetinho que ela escreveu a Nossa Senhora, em que ela diz a Nossa Senhora assim: Maria, se por qualquer motivo eu não conseguir assumir o trono, peço que a senhora reine sobre esse país. Estamos falando daquela que legitimamente deveria subir ao trono e não subiu. E ela pede a Nossa Senhora isso, consciente que o reinado dela, de Princesa Isabel, dependia do reinado de Nossa Senhora. Não é o contrário. E por isso, creio firmemente que Nossa Senhora que nos dá a liberdade, a Nossa Senhora que nos comunica a vida, que diz para nós fazermos aquilo que Cristo nos pede, é aquela que reina no nosso país. E nós não podemos nos envergonhar disso. De fato, a coroa de Nossa Senhora é uma réplica da coroa que seria utilizada por Princesa Isabel no dia em que ela assumisse o trono, e ela não assumiu. Portanto, esse país aqui, que nós vivemos e vivemos com grande orgulho, com grande alegria, é um país que tem Nossa Senhora como rainha. E essa Nossa Senhora Aparecida, aquela que veio para pescadores, gente simples, gente que trabalhava nas situações mais tranquilas da vida, mas situações normais, veio diante daqueles que eram os escravos do ponto de vista cultural, mas que revela para nós uma outra profundidade, que nós não podemos ser escravos do pecado. Nós vivemos neste país em que nós somos chamados a exercitar a nossa liberdade, em que nós somos chamados a exercitar a nossa felicidade e por isso exercitar a nossa liberdade. E isso acontece porque nós somos um país que, tendo uma mulher, Nossa Senhora, como a sua rainha, somos chamados a gerar vida, a gerar vida. Gerar vida, aquela que acontece no ventre da mamãe, sem dúvida nenhuma, mas também nos nossos gestos, no nosso modo de ser brasileiro, o nosso sorriso, a nossa alegria de encontrar os demais, a nossa alegria de saber estar com o outro, querendo sempre o bem do outro, querendo sempre a alegria do outro. E a alegria é essa que não nasce fruto de um oba-oba, mas a alegria que nasce do fruto e o fato que nós colocamos a nossa cultura e iluminamos a nossa cultura. E criamos a nossa cultura a partir daquilo que Jesus nos disse. Ou seja, a partir do Evangelho, aquilo que Nossa Senhora disse no Evangelho de hoje. E um brasileiro não pode fazer menos disso. E esta é a salvação para o nosso país. Não será o político A, não será o político B, será os cristãos que dão testemunho profundo de uma vida com Cristo a transformar esta nação e fazer dessa nação um lugar onde a vida reine, a liberdade seja verdadeira e a felicidade, sinônimo de santidade, seja visível e palpável para qualquer pessoa. E a nossa vocação de filhos de Deus passa por compreender que a nossa alma também passa em Aparecida. Termino a nossa homilia hoje com esse aporte cultural da nossa terra, onde eu tive a graça de passar na Europa. Muitas vezes eu toquei essa música, que é a música Romaria, que foi escrita por Renato Teixeira, que fez sucesso na voz de Elis Regina.
E Renato Teixeira, quando a escreveu, ele a escreveu em Aparecida. E ele disse que, ao chegar em Aparecida, ele olhava a nossa experiência, minha e a sua, que já fomos em Aparecida. As pessoas olhavam Nossa Senhora com um brilho indescritível no olhar. Diante de Nossa Senhora, o brasileiro percebe que está tocando a própria alma, percebe que está tocando a própria raiz. E nessa música vai nos dizer exatamente a nossa identidade, porque chega um momento em que nós dizemos que nós somos caipiras. E aqui não é pejorativo. Ser caipira significa ser aquela pessoa simples, aquela pessoa que, apesar de aconteça o que acontecer, ela está em sintonia com a terra, com a criação. Ela está preocupada com os ritmos do tempo. Ela sabe esperar o tempo da colheita. Ela tem o olhar da simplicidade. Mas o caipira, sobretudo, é aquele que sabe que não tudo depende dele, que ele depende sempre de uma força maior, que é a força do próprio Deus. Desse Deus que veio ao mundo através de Maria. E sabe que esta devoção filial à Nossa Senhora é muito importante. E ainda que o caipira não saiba rezar, ele mostra o próprio olhar. E a nossa identidade de povo brasileiro é exatamente essa: sermos caipiras. Mas caipiras porque somos filhos de Nossa Senhora. Caipiras porque diante de Nossa Senhora Aparecida, nós descobrimos a raiz e a profundidade da nossa alma. Que nós nos constituímos como povo em torno à Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida.